Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e este é meu canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje vou falar sobre uma lenda urbana que surgiu na internet lá no início dos anos 2000. É uma das lendas urbanas mais conhecidas e que dialoga com os anos 80. Para quem, eventualmente não conhece, uma lenda urbana é uma história que surge, não se sabe exatamente aonde, mas essa história envolve mistérios, envolve algo interessante e as pessoas vão contando e a história vai ganhando intensidade e veracidade. E muitas lendas urbanas fazem parte do cotidiano das pessoas. Uma das mais famosas é a chamada loira do banheiro, por exemplo. Entre outras também na música, como a lenda de que Paul McCartney morreu e quem está no lugar dele é um sósia. Mas a lenda urbana do jogo Polybius surgiu, como eu falei, num site no início dos anos 2000, naqueles sites que contavam histórias fantásticas de terror. E as pessoas foram, teoricamente, se lembrando desse famigerado jogo. Polybius foi lançado, de acordo com a história, no ano de 1981, a época de ouro dos arcades. Os jogos do estilo Atari faziam muito sucesso e a história conta que Polybius era um jogo proibido, um jogo que mexia com as emoções, que causava pânico, que causava ansiedade e depressão nos jogadores. Era um jogo extremamente perigoso. E o que acontecia? As pessoas jogavam Polybius e começavam a passar mal. Ao ponto em que agentes do governo começaram a visitar os lugares onde ficavam os arcades, os bares, enfim, os lugares de diversões eletrônicas onde as pessoas jogavam, para verificar as reações das pessoas jogando Polybius. Por quê? Porque, teoricamente, esse jogo ele tinha ali no seu gráfico luzes, efeitos psicodélicos, velocidades, piscava luzes, tinha algumas formas geométricas que, teoricamente, vibravam em baixa frequência e afetavam a emoção dos jogadores, atuando diretamente nas suas emoções, no seu psique. Então esses homens de preto, esses agentes do governo, ficavam observando como que o jogo atuava nos indivíduos. E essa história foi aumentando, ao ponto em que um dia os arcades foram exatamente recolhidos, porque essa experiência governamental havia chegado ao fim. Existem algumas variações dessa história. Essa que eu decidi contar aqui hoje no canal. Mas se a gente for verificar alguns detalhes, a gente pode encontrar ali algumas explicações para mostrar que Polybius se trata de mais uma das milhares de lendas urbanas da época, no começo dos anos 2000. Primeiro que os jogos eletrônicos, eles realmente tinham ali um estigma e algum certo preconceito das pessoas de fora. Que esses jogos mexiam com a cabeça, que aqueles gráficos viciavam as pessoas que jogavam, as crianças, que era um projeto maior de tornar ali as pessoas alienadas, fixas nos jogos, nas telas, e aquilo ali servir como uma forma de manipular as pessoas, fazer lavagem cerebral, como um plano do governo. Então, Polybius entra um pouco nessa história. Fato que os homens de preto, na verdade, seriam esses agentes que coordenavam esse projeto. Mas o que se sabe é que os arcades, e esses lugares onde tinham vários jovens jogando, eram lugares de práticas ilícitas, como o uso de entorpecentes, por exemplo, e bebida alcoólica por menores. O que fazia com que agentes do governo realmente fiscalizassem esses lugares. Então as pessoas viam esses homens de preto e já na sua imaginação pensavam que se tratava de pessoas que estavam ali apenas para verificar se o experimento estava dando certo ou não. Segundo lugar é que realmente haviam jogos eletrônicos que tinham luzes muito fortes, que causavam enjoos e tonturas em pessoas mais sensíveis, e até ataques epiléticos. Há pessoas que eram mais sensíveis a essas luzes, esses sinais. Não que era um problema do jogo, mas que afetavam algumas pessoas. Porque para quem lembra, esses jogos antigos de arcade, de fliperama, principalmente da Atari, ou jogos do tipo Tempest, que traziam muitos polígonos, luzes, cores fortes, vibrantes, acabavam realmente causando ali algum efeito, ou um cansaço na vista, como em muitas pessoas acontecia, olhos avermelhados,
pouco de dor de cabeça e em casos mais extremos, realmente a tontura, o enjoo e até o ataque epilético. Então esse conjunto de questões assim foi construindo a história de Políbios, a lenda urbana. E aí lá nos anos 2000, quando essa história aflorou no ambiente da internet, as pessoas começaram a ter falsas lembranças ou lembranças que não eram tão exatas assim, talvez um jogo parecido, ou até adicionava um ponto à história, né? Como dizem, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E talvez seja isso. Começou a borbulhar na internet histórias de pessoas que teriam jogado Políbios na época, lá nos anos 80, quando ele foi lançado em 81. Ganhando força essa teoria da conspiração, essa história desse jogo amaldiçoado. E aí, como toda lenda urbana, né, tinham pessoas que eram teoricamente testemunhas oculares de tudo que foi falado na história, pessoas que lembravam do jogo, e também acabou entrando ali na cultura pop. Tanto que a história de Políbios ganhou tanto espaço que chegou até a fazer parte do seriado Os Simpsons, em um determinado episódio, em que o Bart Simpson está no mercado e tem um jogo do Políbios ao seu lado. Também, desenvolvedores de jogos começaram a replicar o jogo. Mas não se tem nenhum registro histórico, real, de que realmente Políbios existiu. Apenas histórias esparsas. Tanto que não se sabe exatamente sobre o que o jogo falava, o que tinha no seu conteúdo. Alguns falam que é um jogo de tiro, alguns falam que é um jogo em que existiam diversas formas geométricas, um jogo de simulação. E então não se tem muito uma unanimidade em relação em como seria o jogo. Apenas que ele seria do tipo Tempest, que realmente existe, que é um jogo com figuras geométricas e triângulos e figuras que até podem soar psicodélicas. Então o que existe nas imagens na internet do que seria o Políbios, na verdade, são representações. São reproduções do que as pessoas imaginam como sendo. E claro, né, fica com aquela estética da época, o que acaba confundindo as pessoas e até alimentando mais essa lenda urbana, porque realmente as pessoas acreditam que em algum lugar esse arcade foi achado e foi jogado. Mas não, né, não existe nada real, palpável sobre a origem de Políbios, apenas que é mais uma história da internet, mas que é muito interessante. E que também nos remete a uma nostalgia dos anos 80, porque quem foi jovem nos anos 80 e 90, com certeza jogou um fliperama, um arcade ou até o console do Atari clássico, onde Políbios seria um jogo desse estilo, considerando que ele foi lançado lá em 81, época de ouro, tanto dos arcades quanto do Atari. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. A grande maioria dos meus vídeos são sobre música, mas estou procurando variar um pouco e falar em temas que são conexos, que fazem parte dessa cultura pop dos anos 80 ou que invocam essa nostalgia, essa memória do flashback. Então, se você gostou do canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho. Sua ajuda é importantíssima para que possamos continuar a crescer aqui no YouTube. Não esqueça de comentar, que isso é muito legal. Nos comentários eu tenho uma noção se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam, contribuam com suas informações. O que vocês acham dessa teoria da conspiração? Alguém já ouviu falar? Ou alguém até jogou o Políbios, né? Quem sabe? Mas essa contribuição é sempre muito rica para que possamos continuar a conversa, né? Ou, né, o vídeo é só o ponto inicial, mas os comentários são essenciais para que a gente possa construir algo novo juntos. Então, pessoal, espero vocês no próximo vídeo do canal. Até lá, tchau, tchau.